Graça e paz, meus irmãos. Vamos mais uma vez nos aproximar com o coração voltados para cantar louvores ao nosso Deus, para pararmos, para meditarmos na palavra de Deus, ouvirmos a sua voz e sermos alimentados como o povo do Senhor que tanto necessitamos nos aproximarmos do nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 26, vamos ler verso 6 ao verso 8. A palavra de Deus nos diz: Lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Vamos orar ao Senhor. Sim, ó Deus, nós nos aproximamos com nossas limitações que temos vivenciado de Ti para exaltar o Teu santo nome, para entregar, ó Deus, louvores, para lermos a Tua palavra, para entregarmos orações, reconhecendo que é na Tua presença que o nosso coração se deleita, para reconhecermos a nossa dependência de Ti, para reconhecermos, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua bondade, a Tua salvação sobre nossas vidas. Exaltarmos, ó Deus, o Teu santo nome, e nesse momento em que exaltamos o Teu nome, ó Deus, encontrarmos paz e alento aos nossos corações. Recebe, ó Deus, as nossas orações, os nossos cânticos, a nossa adoração ao Teu santo nome. Isso que nós Te oramos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Digno, tão maravilhoso para mim.
Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agora, meus irmãos, como momento de contrição, vamos ler a palavra de Deus no Salmo 26, verso 1 ao verso 5. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Vamos ter um tempo de oração, vamos reconhecer quão perfeito é o Senhor Jesus Cristo e quão falho nós somos diante dessa verdade que aponta para Cristo e para a sua glória. Oremos ao Senhor. Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por teu infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade, de onisciente Deus, que fez planos sem desejo.
tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir ou acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela medita. Faz de mim pequeno Cristo, de tão dia ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. É todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos pra sempre. Amém. Vamos cantar ao Senhor o hino Comunhão Preciosa. Louvemos ao Senhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem
consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 26, verso 9 ao verso 12, como parte do nosso momento de dedicação. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Vamos louvar ao Senhor por meio do hino 62, hino de gratidão, e temos o privilégio, a oportunidade de sempre lembrarmos, as nossas responsabilidades que temos para com o Senhor, para com a igreja do Senhor, de, na medida das nossas possibilidades, entregarmos nossos dízimos, nossas ofertas, e assim colaborarmos com o trabalho do Senhor. Louvemos ao Senhor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças
sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua bondosa mão sobre nossas vidas. Porque em dias bons e em dias maus, o Senhor sempre tem provido para as nossas vidas e as nossas famílias. Nós temos nos alimentado, nós temos visto a tua boa mão sobre nós, nós temos visto, ó Deus, que o Senhor tem nos carregado, nos levado, ó Deus, com tua poderosa mão de graça e de misericórdia. Mas mais uma vez, ó Deus, nós nos achegamos para diante de ti, suplicar que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos alimente, ó Deus, com a tua palavra. Fala, ó Deus, e nos instrui para que possamos aprender mais de ti e compreendermos mais da tua gloriosa mão. Nos abençoa, ó Deus, isso que nós te oramos, te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu o convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 2, onde leremos os versículos 13 a 14. Caso você acesse por meios eletrônicos, eu recomendo acessar a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, e assim você vai acompanhar exatamente a versão que estará sendo lida por mim nesta noite. Marcos capítulo 2, versos 13 e 14, a palavra do Senhor nos diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus e Pai, rendemos-te graças por tua santa palavra, viva, eficaz, penetrante. Humildemente te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine o nosso espírito, mente e entendimento, para que possamos extrair do texto sagrado preciosas verdades para o nosso viver. Em nome de Jesus Cristo, em quem temos o perdão dos pecados, nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nos acompanham através desta transmissão dominical, nós prosseguimos em nossos estudos no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O texto que lemos, Marcos capítulo 2, versos 13 a 14, ele está inserido em um bloco que trata do ministério de Jesus Cristo na Galileia. O texto em Marcos ele pode ser estruturado de várias formas, e os editores da Bíblia de Genebra o estruturaram em 3 momentos. No primeiro,
o início do ministério de Jesus, capítulo 1, versos 1 a 13. O segundo, o ministério de Jesus na Galileia, capítulo 1, verso 14, até o capítulo 9, verso 50. E o terceiro movimento, o ministério de Jesus na Galileia, Marcos capítulo 10, verso 1, até Marcos 16, verso 20. O texto desta noite, Marcos 2, 13 a 14, está inserido precisamente no segundo bloco do Evangelho, aquele que trata do ministério de Jesus na Galileia. Já dissemos em outros domingos, em outras transmissões, que a autoria deste Evangelho é testificada unanimemente pela Igreja Antiga e é atribuída a João Marcos. Isso é registrado, por exemplo, no testemunho de Papias, que viveu em cerca de 140 depois de Cristo, e Papias cita uma fonte ainda mais antiga, e ele registra: Marcos, que era o intérprete de Pedro, pôs por escrito, embora não ordenadamente, tudo o que recordava daquilo que em sua vida Cristo havia dito ou feito, porque ele mesmo não era um dos que tinham escutado ou seguido ao Senhor. Tinha seguido a Pedro, como eu disse posteriormente, e Pedro adaptava sua instrução às necessidades práticas, sem procurar de maneira alguma ordenar sistematicamente as palavras do Senhor. De modo que Marcos não se equivocou ao pôr por escrito algumas das coisas que recordava com respeito a Jesus, porque seu próprio objetivo era não omitir nem falsear nada do que tinha ouvido. Esse registro de Papias, esse testemunho que refere a uma fonte ainda mais antiga, corrobora com a autoria de Marcos para este texto. Sabe-se que Marcos era cooperador de confiança de Pedro, e as informações contidas neste evangelho são colhidas a partir da convivência de João Marcos com Pedro, são colhidas a partir das pregações de Pedro acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, portanto, conserva com exatidão as reminiscências do apóstolo Pedro. Alguns veem no Evangelho de Marcos uma fonte primária, uma fonte documentária, tanto para Mateus quanto para Lucas. Já vimos também que esse texto é primariamente endereçado à igreja em Roma, é endereçado a leitores gentios, o que podemos perceber a partir do momento em que, no texto, os costumes judaicos são explicados. A partir do momento em que palavras em aramaicas, no texto contidas, elas são traduzidas, uma vez que os gentios e os romanos não dominavam o aramaico, língua antiga falada na região palestinense. Há até aqueles que entendem que o aramaico seria mais antigo que o próprio hebraico. Outros vão dizer que não, é um desenvolvimento posterior da língua. O fato é que o texto, ele guarda uma coerência e seria, portanto, dirigido a gentios. Já mencionamos ainda em outras ocasiões que neste evangelho destaca-se a cruz com causa humana e inevitabilidade divina. Esse texto destaca ainda o discipulado. Uma especial atenção é dada à forma como Jesus lidou com o assunto. O nosso texto de hoje é um chamado, é o início do discipulado de Levi. O texto ainda se notabiliza por demonstrar que Jesus é o mestre, os ensinos de Jesus. E palavras como mestre, ensinar, doutrina e rabi são aplicadas cerca de 39 vezes neste evangelho. Em Marcos ainda, como já dissemos, fala-se no segredo messiânico. O Senhor pede que seja guardado silêncio diante de vários momentos, porque ainda não era chegado o momento daquilo que havia sido testemunhado
ser revelado ao mundo. O Evangelho sublinha ainda Jesus como sendo o Filho de Deus e o faz de forma bastante ágil, uma vez que o advérbio imediatamente está muito presente desde o princípio do Evangelho até o final do capítulo. O fato, irmãos, é que o texto desta noite, Marcos capítulo 2, versículos 13 e 14, registra a vocação de Levi, em outros textos chamado de Mateus. E o texto então sentencia, de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amados, o texto começa dizendo de novo, é um movimento, Cristo está se movimentando, seu ministério é ágil. De novo saiu Jesus para junto do mar. E o mar aqui é o mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. A região da Galileia, sabe-se que era mais pobre que a Judéia propriamente dita. Perceba, irmãos, que aquela região, a região da Palestina, era uma região pobre, era uma região marginal do império, era uma região que ficava ao oriente de Roma, distante de Roma, e era uma região que poderia ser vista e dita em uma linguagem mais nossa como o fim do mundo. Eles estavam no fim do mundo, em uma região mais pobre do império, em uma região turbulenta por conta de revoltas, de sedições, em uma região onde havia uma efervescência religiosa, dado ao zelo dos judeus por sua religião e a consequente resistência à religião do império. E aquela região, precisamente na parte chamada de Galileia, foi ali que as cenas deste texto se desenvolvem e que aqui são descritas. É na Galileia, área pobre, área marginal, tanto do império como da Judéia. É na Galileia que Jesus chama os seus discípulos. E aí nós vimos aqui no dia 19 de abril, nós estudamos sobre a vocação dos discípulos Simão e André. Quando olhamos para o texto de Marcos 1, 16 a 20, vimos que eles estavam lançando a rede ao mar, vimos que eles estavam no exercício de suas profissões, vimos que eles estavam em sua rotina diária, vimos que eles estavam trabalhando. E agora no texto desta noite, em Marcos 2, 13 a 14, o texto diz que Jesus sai de novo junto ao mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, ele os ensinava. Lembrem que falamos sobre os ensinos de Jesus, como destacados neste texto, e o texto diz quando ia passando. É a mobilidade, é o deslocamento, é a itinerância do ministério de Cristo. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Meus amados irmãos e amadas irmãs, quando o texto descreve o chamado de Levi, também chamado de Mateus, também nomeado como Mateus, quando o texto descreve o chamado, a vocação de Levi, ele o faz em um contexto em que Levi estava em seu trabalho. Mais uma vez, aquele destaque que fizemos lá em 19 de abril, que o Senhor chama pessoas ocupadas. O fato de você estar ocupado não significa que Deus não tenha um chamado, um trabalho para você fazer no seu reino, na sua igreja, uma diferença para você fazer na sociedade. Mas o fato ainda é que, além de sinalizar que Deus chama pessoas ocupadas, quando o texto diz que Levi, filho de Alfeu, estava sentado na coletoria, o texto dá-nos a conhecer qual era a sua profissão. Ele era coletor de impostos. E esta profissão era uma profissão desprezada pelos líderes religiosos, desprezada pelos fariseus, desprezada pelos judeus de uma forma geral. E é interessante lembrarmos que tanto na Palestina, na Judéia, na Galileia, mais precisamente do primeiro século,
quanto na América do Sul do século XXI, o ser humano natural, ele cultiva o hábito de, por algumas razões injustificadas, desprezar o seu semelhante. Por algumas razões, discriminar o seu próximo. Por algumas razões, julgar e condenar o outro ser humano. Isso acontecia na Galileia do primeiro século, isso acontece na América do Sul do século XXI, no Brasil do século XXI, no Nordeste do século XXI, quando pessoas são desprezadas, quando pessoas são marginalizadas, quando pessoas são discriminadas por várias razões. E o ser humano natural, pecador, ele discrimina, ele marginaliza, ele nega a dignidade humana do seu semelhante, do seu próximo. A sociedade judaica, e a galilaica não é uma exceção, é parte dela, dos dias de Jesus, ela estava estratificada, isto é, dividida em partidos político-religiosos. A nossa sociedade também experimenta uma divisão, uma estratificação, uma polarização, mas nos dias de Cristo, a sociedade da Galileia, como parte da judaica, ela estava sectarizada, segregada em alguns partidos político-religiosos. Poderíamos enquadrá-los de uma forma mais ampla entre fariseus e saduceus, mas estes dois grandes grupos se subdividiam. E então nós teríamos os escribas, os sacerdotes, os herodianos, os samaritanos, os zelotes e os publicanos. E é precisamente no grupo dos publicanos que Zaqueu, que vai ser mencionado no texto mais adiante, quanto Levi, mencionado no texto desta noite, é precisamente neste grupo, neste segmento que eles estão inseridos. Costumava-se dizer que só os publicanos são ladrões. Podemos afirmar, sem medo de errar, que na época de Jesus Cristo, a profissão desenvolvida pelos publicanos era tida como a pior de todas as profissões. Eles eram associados e comparados aos pecadores da pior espécie. Quando o judeu exercia esse triste ofício, sobretudo quando cobrava dos seus irmãos os impostos pesados destinados a Roma, estas pessoas eram tratadas com enorme desprezo. As Escrituras Sagradas, passagens dos Evangelhos, nos mostram os publicanos sendo associados, comparados e classificados como sendo os pecadores. Se você olhar em Mateus 9,13, se diz que Jesus comia com publicanos e pecadores. E por isso seus discípulos são questionados pelos fariseus. Se olharmos em Mateus 11,19, vemos que Jesus é acusado de ser um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Em Marcos 2,16, nós encontramos que Jesus deixava os escribas e fariseus irritados ao vê-lo na companhia dos pecadores e publicanos. Se olharmos em Lucas 5,30, 15, 1 e 2, nós vemos escribas e fariseus inconformados, murmurando contra os discípulos de Jesus, questionando por que eles comiam e bebiam na companhia de publicanos e pecadores. Mas o fato é, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que acompanham a esta transmissão, é que entre os 12 discípulos estava um ex-publicano, conforme testifica Mateus capítulo 9, verso 9. A resposta para tais questionamentos em uma sociedade que discriminava os publicanos, a resposta pode ser vista em Lucas 18, 9 a 14, 5, 31 e 32, onde temos as seguintes palavras do Mestre: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Levi
era publicano, era tido e havido como pecador, trabalhava na coletoria de impostos, e foi precisamente a ele que o chamado de Cristo foi endereçado. Ele foi vocacionado pelo próprio Cristo para um ministério específico e especial em sua casa. Cuidado se você se considera o mais justo dos seres humanos, o mais puro deles. O reino de Deus veio para alcançar aqueles que se percebem como pecadores e são convencidos do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus pelo Espírito Santo. Levi era publicano e foi vocacionado por Jesus Cristo. Ainda sobre os cobradores de impostos, ainda sobre estes pecadores, convém mencionar que eles se diferenciavam, se subdividiam em duas classes que, conquanto fossem semelhantes, guardavam diferenças importantes. A primeira classe dos publicanos era formada de homens muito ricos, normalmente de romanos, que venciam leilão para adquirir o direito de cobrar impostos em determinada região. Os romanos não entregavam a tarefa de cobrar impostos aos seus oficiais. Eles delegavam a outros homens, e eram estes homens que recebiam o direito de cobrar impostos, e naturalmente eles faziam essa cobrança com taxas inflacionadas. Eles faziam essa cobrança com valor maior do que a dívida. Muito provavelmente Zaqueu foi esse tipo de publicano na região de Jericó, pois em Lucas 19:2 ele é chamado de chefe dos publicanos, apesar de ser um judeu, daí o ressentimento e a discriminação dos seus patrícios. Mas havia uma segunda classe de publicanos, esta composta por trabalhadores contratados pelos primeiros, normalmente judeus, não tão ricos quanto aqueles. Eram estes que faziam as cobranças diretamente, eram estes quem de fato recolhiam as taxas e os impostos. Eles se assentavam nas coletorias, eram cercados por uma escolta, por guardas romanos, e então efetuavam a cobrança de taxas e impostos. E esta segunda classe de publicanos era ainda mais odiada do que a primeira, porque era formada por judeus aliados de romanos, e por isso eram considerados traidores, ladrões do seu povo, e portanto chamados de pecadores, como em Mateus 9, 10 a 11. Levi, Mateus, um discípulo de Jesus, um dos apóstolos, era um publicano contratado em Cafarnaum, informação extraída de Mateus capítulo 9, verso 9. Levi, também chamado de Mateus, é o primeiro publicano chamado por Jesus. Mais adiante temos o registro de que Zaqueu foi chamado por Cristo Jesus. Em nosso texto, Marcos 2, 13 a 14, nós lemos: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas que acompanham esta transmissão, o fato é que quando Jesus Cristo passa, quando ele vê Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, provavelmente ladeado por guardas romanos, provavelmente juntando, contando ou recebendo o dinheiro dos impostos e taxas devidas ao império. Aquele homem é o objeto da atenção de Cristo. Aquele homem é chamado por Cristo de uma forma direta, objetiva, sem rodeios, sem prolixidade. E a Bíblia diz que quando ia passando, Jesus viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, a ele se dirige e diz: segue-me. E Marcos registra que então Levi se levantou e seguiu a Jesus Cristo.
O testemunho da Escritura, meus amados irmãos e irmãs, é que Levi atende prontamente ao chamado de Cristo. O testemunho da Escritura, o registro contido, é que Levi inicia naquele momento o seu processo de discipulado e ele agora passa a seguir ao Mestre Jesus. Ele então percebe-se, ao ouvir o chamado do Mestre, como vocacionado por Cristo. Quando estudamos a vocação de outros discípulos anteriormente, nós fizemos referência a um texto de Cléus Magalhães Lencesa, que recupero neste momento, quando ele diz que, e ele se refere no caso ao leitor do texto, você é vocacionado. Não tenha nenhuma dúvida a respeito. Deus o trouxe à existência para servir, sempre com um objetivo, um propósito, um desígnio a cumprir. Deus não cria ninguém para ser ocioso, Ele cria cada pessoa com um propósito, Ele tem uma missão que precisa ser desempenhada, Ele tem para cada cristão um ministério a ser desenvolvido através da utilização dos dons espirituais recebidos, que não devem ser enterrados, mas devem ser desenvolvidos para o bem da comunidade, para a proclamação do Evangelho, para a evangelização dos perdidos, e ninguém deve ficar de fora. Se você se diz cristão, se você se percebe como seguidor de Cristo, é fundamental que você perceba para o que Jesus Cristo tem chamado você. Para o que o Senhor tem lhe capacitado, quais são as suas habilidades e competências que o Senhor Deus quer que você as use para o fortalecimento do seu reino nesta terra. Quais são as habilidades e competências que Deus lhe tem concedido para que nestes dias você faça a diferença na sociedade, na igreja, na sua família, onde quer que você esteja. Cléis Magalhães, ele ainda diz, a vocação é o chamado divino, dirigido ao homem. Todo ser humano é de alguma forma vocacionado. Os eleitos são especialmente chamados para receber a salvação que lhes é oferecida em Cristo Jesus, para agregar-se à igreja de Deus e para colocar-se inteiramente à sua disposição, servindo-o em algum tipo de missão que Ele mesmo determinará. Finalizando, meus queridos irmãos e irmãs, quando olhamos para a vocação de Levi, quando olhamos para estes 2 versículos, quando olhamos para este relato de como Cristo chama aquele publicano, aquele pecador, aquele coletor de impostos, aquele homem marginalizado, discriminado por sua sociedade e por seus compatriotas, quando olhamos para este relato, quando olhamos para este homem, nós somos desafiados a olhar para nós mesmos. Sim, se você foi chamado por Cristo para uma nova vida, para uma vida de cristão e cristã, Ele o chamou com um propósito, e esse propósito deve ser desenvolvido, esse propósito deve ser desempenhado, e você precisa trabalhar para a expansão do reino de Deus nesta terra. Por outro lado, se você não tem ainda um compromisso pessoal com Jesus Cristo, talvez até seja de uma família tradicionalmente cristã, talvez você possa nomear antepassados que tiveram uma participação, um significado para o cristianismo. Mas a grande questão, meus queridos e queridas que me ouvem e acompanham através desta transmissão, a grande questão é o negócio que Deus tem com você. A grande questão é a missão que Deus tem para você. O que está em jogo não é o que o seu pai e sua mãe fizeram, não é o que os seus avós fizeram. A grande questão é se você já ouviu o chamado de Cristo. A grande questão é se você já respondeu ao chamado de Cristo. A grande questão é se você ouviu Jesus Cristo dizer, segue-me. E se você levantou e seguiu, ou se você está procrastinando este chamado, ou se você está esperando, sabe Deus o que, para atender ao chamado do Mestre. Assim como o Senhor chamou Levi, Ele talvez esteja lhe chamando hoje, através desta transmissão, através da reflexão nesta palavra, e eu lhe digo sem medo de errar diante de Deus e do testemunho dos que acompanham esta transmissão, que se você ouvir o chamado do Senhor, atenda imediatamente como Levi atendeu. Não adie a resposta ao chamado do Mestre. Se Ele tem chamado você para a salvação, para assumir um compromisso pessoal com Ele,
Ajoelhe-se ainda hoje, entregue sua vida a Jesus Cristo e diga: sim, Senhor, eu ouço o teu chamado. Eu desejo servir-te com fidelidade, amor e dedicação. Ou talvez você seja membro não comungante da igreja, foi batizado por seus pais, avós, e você vem levando a sua vida de um jeito marromeno, como se diz na gíria popular. Ou talvez você venha adiando o momento de maior compromisso ao professar a fé para tornar-se um membro comungante da igreja. Eu quero lhe dizer que é chegado o tempo de você tomar uma posição diante de Deus, diante da igreja do Senhor, diante da família da aliança. E se sua família tem um compromisso com Cristo, é chegada a hora de você pessoalmente firmar, assumir e confirmar este compromisso e apresentar-se para professar a sua fé em Cristo Jesus. Mas talvez por outro lado você já seja um membro da igreja. Talvez por outro lado você já tenha professado a sua fé. Talvez por outro lado você já esteja trabalhando na igreja, em uma sociedade doméstica, na escola dominical, em um pequeno grupo, no departamento infantil. Mas talvez, meu querido ouvinte, Deus tenha preparado para você um ministério específico. Talvez o Senhor esteja chamando para o ministério pastoral. Talvez o Senhor esteja chamando você para a obra missionária. E se Deus tem um chamado para você, não há razão para adiar a resposta. Faça como Levi, atenda imediatamente, não perca tempo, responda ao chamado do Senhor. Não há desculpas para retardar o chamado do Mestre, para responder positivamente ao desafio que o Senhor tem feito. No texto que lemos, a Bíblia diz: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Talvez hoje, o Senhor Jesus esteja novamente junto ao mar, ao Oceano Atlântico, nosso litoral, Candeias, Piedade, Boa Viagem, ou qualquer área deste imenso Brasil, ou se você estiver do outro lado do mundo me acompanhando, talvez o Senhor esteja mais uma vez junto ao mar. Talvez ele esteja sendo seguido por uma multidão através desta transmissão e de várias lives que estão sendo transmitidas por vários homens de Deus na tentativa de alcançar as suas ovelhas, de alcançar o povo de Deus, de entregar a mensagem do Evangelho. Talvez esta transmissão seja o Senhor Jesus passando junto de você, e conquanto ele esteja acompanhado por toda a igreja, por uma multidão dos que o seguem, por uma multidão dos que acompanham as lives, por uma multidão dos que acompanham a esta transmissão, talvez o Senhor esteja olhando para você nesta noite e dizendo: segue-me. Qual é a resposta que você dará a Jesus Cristo? Faça como Levi, levante-se e siga o Mestre. Meus irmãos e irmãs, esta é a mensagem de Deus para esta noite. Esta é a palavra do Senhor para este momento, para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, a nossa igreja, o povo de Deus que vivemos neste tempo. O Senhor nos tem chamado para o seu trabalho, para o seu reino, e para sobre nós e através de nós trazer paz a esta terra, trazer um novo dia, um novo momento a essas existências. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, ilumine o nosso espírito, para que, iluminados por Ele, respondamos positivamente ao chamado do Mestre, sem vacilar, sem demora. Que o Senhor nos abençoe e abençoe você para responder com fidelidade ao chamado de Cristo. Vamos orar
mais uma vez. Grande Deus, Pai de misericórdia, bondade e graça, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, viva e eficaz. Nós te agradecemos porque um dia, junto ao mar da Galileia, seguido por uma multidão que ouvia os ensinos do Mestre, o Mestre dirigiu a sua atenção a Levi e o chamou para um trabalho específico no seu reino. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ainda hoje o Senhor Jesus Cristo continua chamando pessoas para trabalharem em sua igreja, para fazerem diferença em nossa sociedade, através das vocações que tem recebido, tanto na esfera ministerial, quanto na esfera missionária, quanto na esfera profissional, fazendo e desenvolvendo o seu trabalho para a maior glória de Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque ainda hoje, filhas e filhos teus buscam servir-te com fidelidade através de sua rotina diária. E para estes, ó Deus, nós rogamos as tuas bênçãos. Para estes, nós rogamos a tua proteção. Sobre estes, nós invocamos a tua boa mão, a conduzi-los, guiá-los, protegê-los, sustentá-los em meio às tempestades e intempéries da vida. Mas, Senhor, eu oro neste momento também por aqueles que estão sendo separados e chamados por Ti e que precisam receber do alto coragem para atender prontamente ao Teu chamado. Ó Deus bendito, levanta estas pessoas que tens separado para um trabalho específico em Teu reino e em Tua igreja. Dispõe estas pessoas, ó Deus, para responderem com fidelidade e se levantarem do momento em que estão. Ó Deus bendito, abençoa-nos, porque nós precisamos da Tua bênção. Abençoa, ó Deus, as nossas famílias. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja. Abençoa, ó Deus, as pessoas enfermas. Abençoa, ó Deus, os profissionais que estão dando tudo de si para cuidar daqueles que carecem de cuidado nestes dias que vivemos. Ó Deus bendito, tem misericórdia do nosso país. Tem, ó Deus, misericórdia da nossa nação, porque vivemos dias maus e sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênçãos. Dá-nos, ó Deus, uma semana de saúde, debaixo da Tua graça e proteção, que os Teus santos anjos acampem-se ao nosso redor, nos guarde e nos livre. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Sobre nós, ó Deus, derrama a Tua paz, para que mesmo em meio às tempestades, nós possamos enxergar que se o dono do mar estiver conosco, nós não precisamos temer a tempestade, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem e nós desfrutamos a paz verdadeira. Perdoa os nossos pecados, continua conosco. E agora, ó Deus bendito, que o Teu incomparável amor, que a graça redentora de Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco e com todos aqueles que ansiosamente aguardam a Tua segunda vinda, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém.
tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que as gerações teu nome possam encontrar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em Esta foi a transmissão que preparamos para esta ocasião, no desejo de que estes momentos tenham viabilizado uma melhor adoração em família, uma melhor adoração como Igreja do Senhor espalhada em tantas casas. Nós convidamos você a acompanhar as programações remotas da nossa igreja, e elas podem ser vistas em nosso site, elas podem ser vistas através do grupo do WhatsApp, através dos pequenos grupos, das meditações diárias, dos encontros de casados e das reuniões de oração. Tenha uma semana de paz, tenha uma semana de bênçãos, e que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento humano, esteja conosco em nossos lares e por onde quer que estejamos, na dependência do Mestre, desde agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe. Ao dormir, acordar, dá-me sede da palavra, sempre